Oi, Touro. Vamos fazer a sua leitura de tarô e ver as suas previsões para esse mês de agosto? Eu sou Roberto, aqui do Oráculo Luz do Sol. Nós vamos fazer uma leitura de tarô, ver o que as cartas têm a dizer para vocês para esse mês de agosto. E a gente vai falar também um pouco sobre os efeitos dos trânsitos da astrologia védica, que é a astrologia indiana na qual eu sigo. E eu te recomendo assistir esse vídeo se você tem ascendente, lua ou sol em touro. Vamos lá. O mundo, o diabo, sete de paus, as de copas, três de paus, o sol e 10 de espadas. 10 de ouros e 6 de paus também. Só para entender esse 10 de espadas. Seguinte, Touro, se eu pudesse falar uma grande temática para vocês para agosto, eu meio que diria que acho que vocês estão entendendo que não dá para construir. É, Eu sinto que vocês de touro, a grande temática para vocês de touro nesse mês de agosto é que não dá para construir a vida daqui para frente do mesmo jeito que vocês vêm construindo nesses últimos tempos. Acho que a grande temática é uma mudança, às vezes, no seu ponto de vista. É mudar a forma como vocês têm enxergado a vida de vocês, os projetos de vida, os relacionamentos, o seu trabalho. Não porque tudo esteja ou vai acontecer ao mesmo tempo, mas porque você precisa começar a enxergar a sua vida meio que com outros olhos, com outro tipo de olhar, assim, com outra visão, sabe? E isso vale para dinheiro, para relacionamentos, para sua casa, para os seus filhos, caso você tenha. Enfim, vale para todos os aspectos da sua vida. Eu sinto que agosto é um mês de grandes mudanças para vocês. Talvez vocês tenham encerrado algum grande ciclo nesses últimos tempos, mas ao mesmo tempo também começado algum novo ciclo, né? Você vem de um período em que a vida estava te testando muito, te passando por provas, por testes, você estava se sentindo assim, talvez desafiado de várias formas, de vários ângulos, e o tempo todo meio que tendo que se defender. Não só se defender das outras pessoas, mas da própria vida, das circunstâncias que a vida está colocando para você. E talvez nessas últimas semanas parece que a vida começou a ficar muito movimentada, né? É, E vocês de touro não são muito do movimento, né? Acho que vocês gostam mais de estabilidade, vocês gostam das coisas um passo de cada vez, as coisas um pouco mais previsíveis, assim. Gostam das coisas se movimentando às vezes até um pouco mais em silêncio. Mas o que eu estou entendendo é que nesses últimos tempos parece que todo mundo meio que começou a pedir a sua ajuda, meio que todo mundo começou a precisar de você, mil responsabilidades começaram a pintar. Acho que talvez você também tenha recebido alguma notícia sobre alguma coisa importante que vai acontecer nesse mês de agosto, sim. E é isso, parece que um monte de atividades do nada começaram a exigir a sua atenção, então várias conversas, várias mensagens, troca com irmãos, com amigos, com vizinhos, com filhos, assim, cobrança no trabalho. É como se a sua mente tivesse é, sempre no 220 volts e sem nenhum minuto de silêncio, sem nenhum minuto de paz, assim. E essa sobrecarga está deixando vocês já no início do mês cansados. Vocês já começam esse mês de agosto assim, muito cansados, muito sobrecarregados, querendo encontrar finalmente um fim para o sofrimento de vocês. O bom, a ótima notícia é que esse mês de agosto parece que ele vem como uma grande virada na sua vida. Se antes você estava procurando um trabalho, parece que nesse mês de agosto ele vem ou ele já veio. Esse mês, eu puxei uma carta para me esclarecer esse 10 de espadas e tiramos 6 de paus e 10 de ouros. Parece que o fim do seu sofrimento ele está muito eminente, ele tem muito a ver com uma entrada de uma nova fase mais estável e de triunfo. Parece que você finalmente ganha alguma coisa, tem algum sucesso. Se você está esperando alguma grande resposta, assim, pode ser que ela venha nesse mês de agosto. Não à toa a gente tem eclipse nesse mês, né? Que tende a ser muito transformador para vocês, principalmente com relação
a esse excesso de sobrecarga de pessoas que estão próximas a você, que precisam da sua atenção, assim. É, E é isso, vocês já começaram esse mês muito sobrecarregados, muito cansados, assim, sentindo que vocês estão perdendo um pouco. Acho que, ao mesmo tempo que estão começando uma fase nova, sinto que. Acho que vocês sentem que vocês estão perdendo um pouco do controle, mas se o carro está indo para frente, é isso mesmo que conta. Mesmo se eu tô com controle ou não, né? A boa notícia é que essa falta de controle não vai durar muito tempo, sim. Mas agosto ainda pede um pouco de paciência com relação a esses ritmos da própria vida. Deixa eu pegar as outras cartas aqui. Pensando em trabalho e em finanças, assim, acho que esse é o setor do mês que mais vai pedir cautela. A gente tem Marte, é, a gente tem Vênus em Virgem e Marte entrando em Gêmeos nesse mês, então eles estão fazendo um aspecto meio tenso, assim, principalmente para relacionamentos. Eu acho que esse é um mês com algumas pressões para vocês em aspectos financeiros, aspectos de dinheiro, negócios, dívidas ou até mesmo patrimônios. Então, acho que se você trabalha por conta própria, talvez você perceba um aumento. Se você trabalha por conta própria, ou se você divide grandes responsabilidades financeiras com outras pessoas, assim, acho que vai ser importante vocês terem algumas conversas importantes para poder realinhar o ritmo de vocês e como que está sendo feita essa divisão. Se você trabalha sozinho, assim, talvez seja um momento para você realinhar um pouco mais da sua rotina, porque eu sinto que está muito pesado para você, sabe? Principalmente trabalhos autônomos ou fontes de renda extras, assim, eu sinto que é um período que tende a te trazer mais cansaço, sabe? E olhando pro mapa de vocês, eu sinto que a recomendação é, tipo assim, não tomar grandes decisões financeiras por impulso, ainda mais com o diabo aparecendo aqui, sabe? É, Toma muito cuidado com investimentos financeiros muito arriscados ou com grandes promessas que as pessoas tendem a te trazer de dinheiro fácil ou dinheiro rápido, assim, porque esse dinheiro fácil ele pode sair muito pela culatra, sabe? Toma muito cuidado com promessas e se você precisar decidir alguma coisa importante nesse mês, peça opiniões, peça ajuda de outras pessoas, sabe? Faça contas, não tome nada, não tome nenhuma decisão no movimento impulsivo e principalmente se for influenciado por outras pessoas. Agora falando mais sobre relacionamentos, eu sinto que tem algumas pessoas próximas a vocês que estão tentando te convencer de coisas que não te convêm. Abre o seu olho, porque existem alguns contratos aí que eles estão tentando te empurrar para você fechar e que podem ser muito ruins para você. Esse mês parece que vocês têm uma capacidade de transformar diálogos negativos ou situações que antes pareciam negativas em positivas, então, e principalmente com figuras de autoridades, com chefes, assim. Eu sinto que nesse mês Marte vai trazer um certo nível. Esse mês é um mês de certa impaciência dentro dos relacionamentos. Eu sinto que vocês tendem a estar mais diretos do que o usual, assim, principalmente quando o assunto é dinheiro, filhos, grandes planos para o futuro ou prioridades dentro dos relacionamentos, assim. Para quem já está em um relacionamento, inclusive, eu sinto que pequenas discussões elas tendem a se tornar questões muito maiores do que elas deveriam, ou que é, talvez esse mês de agosto traga destaque para alguns comportamentos tóxicos que vêm se repetindo dentro do relacionamento de vocês, para que vocês tenham algum tipo de conversa mais franca e isso abra para para uma nova fase mais leve dentro do relacionamento de vocês. Escorpianos, se vocês já estão em relacionamento, presta atenção na forma como o seu parceiro, sua parceira está comunicando as coisas para você. É, Talvez você de escorpião esteja perdendo algum detalhe sutil dentro dessa comunicação, ou tem algum segredo, alguma informação aí ainda a ser revelado é, é, dentro do relacionamento de vocês, e talvez nesse mês tenha algumas conversas que não dá para ser mais adiadas, sabe? Principalmente se você já está em relacionamento, eu sinto que são conversas que, em geral, tendem a ser mais positivas, elas podem também ter relação a desejo, a sexo, alinhamento de questões de libido, por exemplo,
Mas meio que chegou a hora de vocês terem algumas conversas, assim. Mas para quem tá solteiro, a vida afetiva ela parece um pouco mais intensa, mas também bem instável. A gente tem movimentos de novos relacionamentos querendo começar aqui, mas muitos relacionamentos pautados demais, às vezes, no desejo, no profano, no carnal. Então, escorpianos tendem a gostar disso, né? Mas é, existe um potencial forte de novos relacionamentos entrarem na sua vida e tem uma energia de fertilidade forte aqui. Então, assim, se você está solteiro ou solteira, esse é um mês muito bom para encontrar um novo relacionamento, é um mês muito bom para começar um relacionamento mais sério e principalmente é um mês muito bom para viver aventuras sexuais ou relacionamentos mais rápidos, caso vocês queiram também. Eu diria que vocês têm energias mais positivas com leoninos, capricornianos, com pessoas dos signos de água e pessoas dos signos de fogo. Mas toma cuidado. Esse é um mês também que existe um potencial forte para algum relacionamento meio de love bomb entrar na sua vida. Então, alguma coisa que parece muito brilhante logo no início, mas que ao longo do relacionamento vai mostrando os lados tóxicos dele. Então, toma cuidado, escorpiões, para vocês não caírem em nenhum tipo de armadilha, armadilhas do amor. Assim. Agora, pensando mais na carreira de vocês, planos de longo futuro. Acho que os eclipses ativam justamente as casas 4 e 10 de vocês. Exatamente isso, olhando aqui. Ou seja, esse mês traz algumas mudanças na forma como você vai enxergar o seu futuro. Três de paus. Eu sinto que vocês estão olhando para a próxima margem do rio. Alguns de vocês sentem que já conquistaram tudo que tinha para ser conquistado em alguma parte da vida de vocês, principalmente dentro da carreira ou dos grandes planos de vida, e que chegou a hora de talvez encarar uma nova jornada. Chegou o momento da grande expansão dentro da carreira de vocês. Essa expansão que vocês estavam esperando já há muito tempo. Talvez você comece a pensar sobre mudar de casa, talvez temáticas que tenham a ver com mudança de casa, reorganização de imóveis, reorganizar às vezes a família, ou até trocar de trabalho, assumir novas responsabilidades, ou em simplesmente pensar mais nos seus caminhos futuros, quais são os seus planos daqui para frente, assim, sinto que todas essas temáticas tendem a ganhar bastante foco nesse mês e que algumas opiniões que você achou que eram mais certeiras talvez possam passar por algumas transformações, sabe? Acho que o caminho que fazia muito sentido antes, acho que talvez ele não te represente mais quem você é hoje. Então não tenha medo de repensar os seus grandes planos para o futuro. Acho que não é uma questão de arrependimento. Acho que é uma questão de ter mais clareza de quem você é, dos seus potenciais e do que você quer, sabe? É um movimento que pode parecer um pouco desconfortável no início, assim, mas é uma mudança que acho que já estava sendo preparada há bastante tempo, sabe? Isso também pode ter a ver com algumas questões de relacionamento, não vou mentir. Talvez pinte alguma vontade de talvez terminar ou fazer alguma mudança dentro do seu relacionamento, mas o mais interessante desse mês é que definitivamente o fim do sofrimento chegou, sabe? Eu acho que a mensagem desse mês, a última mensagem, acho que você também não precisa resolver tudo de uma vez. O excesso de compromissos, o excesso de ideias, o excesso de coisas para você pensar e resolver agora pode parecer ele é o seu grande problema. Ele é o seu grande problema. É, é, pode pintar aquela vontade de tentar resolver tudo ao mesmo tempo, de que tudo é urgente, mas a verdade é que nada é tão urgente assim, sabe? Organize uma coisa de cada vez, dê os seus passos pequenos nas finanças, nas suas responsabilidades, tenha paciência com conversas mais delicadas que tendem a aparecer nesse mês, assim, porque tem algumas questões principalmente sobre o futuro que você ainda não consegue enxergar, e eu acho que é melhor você evitar decisões muito impulsivas. Acho que agosto ele tende a balançar algumas estruturas, mas o que ruir e o que cair nesse momento, tenha certeza de que não tinha mais caminho na sua vida, sabe? Os caminhos tendem a ser muito mais prósperos nos próximos meses. Se você tem filho ou filha, inclusive, esse é um mês muito positivo para você fazer algum tipo de encontro, ou parece que a relação de vocês tende a ganhar algum tipo de bônus, assim, eu acho isso muito interessante. Agora, se você é escorpiano ou escorpiana
e tá querendo viver alguma gravidez, é um mês muito bom. Agora, se você não quer viver, abre o seu olho, tá bom? Escorpianos, eu espero que esse vídeo tenha sido bom para vocês, eu espero que esses conselhos tenham feito sentido para vocês. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acharam, não se esqueçam de me seguir nas redes vizinhas, todas com o mesmo arroba, Oráculo Luz do Sol. E se você quiser marcar uma tiragem completa dessa só para você, aqui na descrição tem um link para você mandar uma mensagem direto no meu WhatsApp. E é isso, que agosto seja um mês de muita prosperidade para todos nós.